Fábio, você ficou aí para comentar a notícia mais difícil do dia, que é o massacre em Gaza. Hoje, o mundo recebeu a notícia de um massacre horrível. Eu vou desligar enquanto eu falo, vou tirar o microfone. Enquanto o mundo recebeu hoje, Fábio, uma notícia terrível, um massacre em Gaza, mais um massacre em Gaza, um comboio humanitário entregando comida no norte de Gaza. O norte de Gaza é a região que está sofrendo mais com a fome, porque os comboios humanitários não estão chegando lá há muito tempo, e aí hoje chegou um comboio lá, as pessoas desesperadas, né, com muita fome, foram para cima dos caminhões carregando alimentos, e o exército de Israel atacou. Inicialmente até pensei que tinha sido míssil, jogou um míssil lá, mas foi uma coisa assim, ainda mais brutal ainda do que míssil, se é que isso é possível. Né? Atirou com metralhadora nessas pessoas, rapidamente morreram centenas, 107, a última contagem que eu vi, mas outras centenas, 600, 700 feridos, uma coisa horrível. Aqui a mídia brasileira inicialmente começou a noticiar, Hamas denuncia Israel por atacar famintos em Gaza, mas rapidamente todo mundo ficou assim em choque, mas peraí, aí o pessoal foi ver a mídia internacional toda, inclusive os jornais de direita, sites de direita. Não, Israel atacou os palestinos do norte de Gaza, com metralhadora, morreu muita gente. O próprio Ministério da Defesa admitiu, né, ele inventando que ele se sentiu ameaçado, um montão de faminto desarmado ameaçou os soldados israelenses. Esse seria o pretexto para mais essa carnificina. Né? Aí eu queria saber como você avalia isso, porque a gente sabe que está no centro do debate político brasileiro. Você viu que teve uma manifestação bolsonarista agora no 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, e parecia mais uma manifestação de Israel do que do Brasil, que tinha mais bandeira de Israel do que do Brasil. O próprio Bolsonaro chegou enrolado numa bandeira de Israel, depois ele tirou, mas chegou com uma bandeira de Israel, abanando. O Magno Malta fez um discurso enrolado numa bandeira de Israel. Muitas pessoas, né, tinha uma bandeira gigante de Israel no meio da Avenida Paulista, maior do que a do Brasil. E o Lula, ele está endurecendo o discurso contra o genocídio. Ele fez aquele discurso lá na Etiópia, em que ele comparou o que está acontecendo em Gaza, ao que Hitler fazia contra os judeus. Aí o mundo caiu em cima do Lula, o Lula não pode falar isso. Aqui a mídia caiu em cima. Você vê que até a mídia internacional, eu estava lendo no Economist hoje, não, os gafes do Lula, né? Eles ficam pegando isso. Mas, enfim, como é que você avalia esse massacre aí? E como é que você está pensando sobre como está impactando na opinião pública brasileira? Miguel, eu estava lendo a respeito, né, até antes de saber que a gente ia conversar sobre isso também, e aí o que me chamou a atenção é que o governo de Israel, né, estava alegando isso, que foi lá uma confusão, né, tentaram saquear os caminhões e que uma parte tentou ameaçar soldados israelenses que atiraram para cima, mas uma parte insistiu, eles se sentiram ameaçados e atiraram. O que me ocorreu quando eu estava lendo isso é que, mesmo que isso fosse verdade, né, isso já mostra a crueldade dessa guerra. Né? Porque a gente está falando que se os habitantes de Gaza, nesse desespero que estão passando fome, ontem eu vi uma reportagem mostrando famílias comendo cacto, crianças comendo cacto com espinhos.
o desespero dessas famílias, né? Isso tem um culpado, né? O governo de Israel está induzindo essa situação desesperadora em Gaza. E aí você, quer dizer, mesmo a desculpa que eles apresentam não tira a culpa de Israel, né? Mesmo que fosse verdade essa versão, não tira a culpa de Israel. Então, é inegável, eu acho que esse caso é mais um que se soma a graves casos que estão acontecendo, mas esse tem vamos dizer assim, essa marca muito forte, né, de gente buscando ajuda e perder a vida. Acabei de ver, até se você abrir agora, eu acabei de ler na UOL, que até o governo dos Estados Unidos deu uma endurecida em relação a isso, porque quer dizer, não dá para negar, né? Não dá para negar. A impressão que eu não tenho dados sobre isso, é uma impressão, é que o governo de Israel está perdendo a opinião pública mundial, né? Cada vez mais você vê manifestações questionando essa política, chamando aquilo realmente como ele deve ser chamado, que é um genocídio, e questionando o governo de Israel. Então, eu acho que o presidente Lula, na verdade, externou uma opinião que está se espalhando pelo mundo, né? E eu diria mais, viu, Miguel? Você falou que repercutiu, né, a fala do presidente Lula, mas eu tenho a impressão que repercutiu mais dentro do Brasil do que fora, né? O Brasil ficou uma parte da mídia ficou numa preocupação com a fala do Lula muito maior do exterior. Não teve nenhuma consequência prática contra o governo brasileiro pelo presidente Lula ter se falado. Essa história de ficar querendo botar o presidente Lula, como alguém que comete gafes, isso, desculpa, é um elitismo danado, porque Você me permite contar uma história muito rápida? Como você sabe, no primeiro mandato do presidente Lula, eu trabalhei com ele na Secretaria de Imprensa, e eu viajava com ele pelo mundo. E a gente foi fazer uma viagem aos países árabes, e num dos países ele brindou, puxou um brinde com suco de laranja, porque naquele jantar do país muçulmano não tinha álcool, mas ele quis brindar lá, a União dos Povos, etc. Eu lembro dos jornalistas se reunindo em roda, e estava o Clóvis Rossi, inclusive, que era o mais velho deles, e eles ficaram debatendo se brindar sem álcool era gafe ou não. No dia seguinte, todos os jornais publicaram que tinha sido uma gafe. Porque, inclusive, o Clóvis Rossi falou que era gafe. O Clóvis Rossi decidiu ali que era uma gafe, todos, né, publicaram que o presidente Lula tinha cometido mais uma gafe. Então, eu lembro muito dessa história, porque primeiro que é uma certa arrogância, né, como se fossem pessoas muito sofisticadas que conhecessem esse jargão. E depois querer sempre colocar o presidente nessa situação, né, como se fosse alguém que não é da elite, que não está preparado, que não é educado, que fala demais, quando, na verdade, mesmo os improvisos do presidente Lula, se você pensar, é lógico que tem hora que pode ter um escorregão aqui, outro ali, mas é um ganho, né? O presidente Lula é reconhecido como grande comunicador, né? Que fala a linguagem do povo. A gente acabou de ver aí, agora, o discurso dele. É uma pessoa que toca o coração das pessoas, justamente, inclusive, por seus improvisos, né? Por calibrar suas falas de acordo com a plateia e tal. Então, eu acho que, às vezes, é um pouco de elitismo. O presidente Lula chamou, né? Deu nome ao que está acontecendo, promovido pelo governo de Israel. A gente tem que lembrar também que vários membros do governo Lula, tanto o Lula 1 e 2 como agora, são judeus, né? Eu desconheço qualquer fato na história do presidente Lula que mostre antissemitismo, alguma coisa em relação do presidente Lula, né? Agora, a gente não pode deixar de condenar, e acho que é isso que o presidente fez, condenar o governo de direita de Israel. E eu acho que os judeus, o povo de Israel, não deve se identificar com isso o tempo inteiro. Quando alguém falava mal do Bolsonaro, eu não ficava irritado. Eu não me considerava... eu conseguia separar muito bem. Eu não sustentava aquele governo. Então, eu acho que tem um pouco de exagero. A mídia brasileira ficou mais preocupada que a mídia internacional, e acho que a crítica do presidente, que condenou
o ataque terrorista do Hamas, assim como condenou esse genocídio que está sendo promovido pelo governo de Israel. O governo de Israel não é o povo de Israel, não são os judeus, é o governo de direita, que eu espero que seja substituído em breve, porque essa guerra, quer dizer, o governo de Israel já foi construído, né? Tiveram que se aliar à extrema-direita de Israel, né? Mas ele também está sendo questionado dentro de Israel. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque a estratégia deles é tentar confundir Israel com o governo de Israel, e não necessariamente isso é verdade.